São Paulo tem cerca de 260 mil chineses dos 300 mil que moram no Brasil. Os representantes de negócios de vários setores chineses já não escondem que procuram aqui novas oportunidades. Hoje, eles fizeram a segunda visita à Alesp em 2 meses. Era um pouco mais de 10 da manhã quando um grupo de 50 empresários chineses chegou ao auditório José Bonifácio, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Comerciantes, médicos, agentes culturais e até empresários do setor de infraestrutura vieram trazer o apoio ao mandato da deputada doutora Damares Moura, do PHS. Só neste ano, o grupo de chineses já realizou doações para o Hospital das Clínicas, Fundação Hospital Público de São Paulo, organizou o Festival da Imigração em 2018 e ainda trouxe recursos financeiros para áreas da integração cultural Brasil-China. Mas não é só, eles ainda querem contribuir mais. Feng Bo está no Brasil há pouco mais de 10 anos. Começou com um pequeno comércio e hoje, já com 2 filhas e estabelecido em São Paulo, é o secretário-geral da Câmara de Comércio Brasil-China, um importante braço que interliga comércio dos 2 países. Segundo ele, os chineses querem e podem investir muito mais no Brasil. Porque o Brasil é muito grande. China agora também é grande. Eu acho que Brasil e China têm demandas. China é muito grande, precisa de produto, precisa de agricultura, todos esses tipos de coisa. Brasil é grande, tem todos os recursos. E China tem demanda. Eu acho que esse é parceiro, né? Nas últimas décadas, o Brasil virou foco de investimentos dos chineses. Dos 300 mil chineses vivendo hoje no Brasil, 260 mil deles estão aqui, no estado de São Paulo. Mas a aproximação entre os 2 países vai além da amizade. No ano de 2018, eles investiram mais de 20 bilhões de dólares em ativos brasileiros. De acordo com o levantamento das consultorias H. Kearney e Dialogic dos últimos 4 anos, a China já comprou mais de 21 empresas brasileiras, gastando um total de 32 bilhões de dólares. Para o presidente da Associação Chinesa do Brasil, a reunião na Assembleia Legislativa abriu caminhos para ampliar a conversa com os diversos nichos de empresários que já estão investindo em São Paulo. Através dessa plataforma de comunicação, podemos entender mais ainda ambos os lados, né? E com certeza irá promover essa parceria e intercâmbio ainda mais entre Brasil e a China. Ele ainda reforçou que há mais espaço para investimento e que conta com sua ampliação depois do encontro entre os presidentes de Brasil e China, marcado para acontecer ainda neste semestre aqui no Brasil. Existe sim espaço e com certeza a cada ano melhor. E este ano em específico tem o evento dos BRICS aqui no Brasil, então isso com certeza vai promover ainda mais a cooperação e a parceria entre os 2 países. A deputada doutora Damares Moura fez questão de lembrar seu laço com a China. Falou sobre o intercâmbio cultural entre os 2 países e a abertura dos negócios para a moeda estrangeira. Eu sou casada com um chinês há quase 20 anos e, naturalmente, essa é uma razão muito especial que me aproxima destas comunidades. E desta maneira, eu tenho trazido a comunidade para conhecer as possibilidades, especialmente enfatizar e reforçar este ambiente hoje tão favorável ao empreendimento no estado de São Paulo, que vai resultar especialmente em geração de renda e de emprego. Esse é um objetivo importantíssimo hoje para o governo de São Paulo e o meu mandato quer caminhar também nessa direção com esta comunidade. O repórter Jeremias Gomes aprofundou um pouco mais este assunto com a própria deputada doutora Damares aqui no estúdio do Jornal da Assembleia. Deputada Damares, obrigado por continuar essa conversa aqui nos estúdios da TV Alesp. Uma aproximação importante, né? Entre 2 países empreendedores, não é, deputada? Sim, para mim é sempre uma oportunidade rica, não é, poder fazer esta interlocução entre a comunidade chinesa, não é, e a comunidade brasileira. Eu tenho relações familiares com a comunidade chinesa, não é, há quase 20 anos. E agora, aqui no parlamento, eu entendo que nada melhor do que eu poder enfatizar
a relevância, não é, de uma cultura milenar como a cultura chinesa e que tem tanto a oferecer, inclusive do ponto de vista do empreendedorismo ao estado de São Paulo. A gente vai falar do empreendedorismo, mas primeiro eu queria entender, porque assim, 55, né, representantes, e eles são empresários, como dito na matéria, mas eles também são de associações que representam uma diversidade. Explica para a gente. Sim, é uma coisa bem impressionante. Hoje eles puderam se apresentar muito melhor, não é, numa reunião que tivemos aqui na Assembleia Legislativa. São empresários, mas são líderes de associações. Essas associações, o que elas fazem? Elas fortalecem os laços de cooperação, os laços de apoio à própria comunidade chinesa que vive aqui no Brasil, e eles enfatizam aspectos que são importantíssimos para o desenvolvimento humano, educação, esporte, não é? E também eles tratam da questão do empreendedorismo. Então, assim, essas associações, elas existem para apoiar a própria comunidade chinesa que vive aqui no Brasil e no estado de São Paulo, mas também trazem desenvolvimento, né, por meio da promoção de intercâmbios culturais, por meio da promoção de caminhos educacionais para o esporte e também para o empreendedorismo. Mas, sobretudo, e eu queria destacar, não posso esquecer, eles realizam doações sistemáticas para hospitais, não é? Para projetos de saúde de brasileiros que vivem em São Paulo. Né? Portanto, eles não só atuam em torno de si mesmos, mas eles doam o que têm também para o povo brasileiro, o povo de São Paulo. E aí muita gente pode perguntar, mas por que o estado de São Paulo? Como dito na matéria, olha só, dos 300 mil chineses que vivem no Brasil, 260 mil em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, assim, a representatividade aqui é muito grande. A senhora acredita, então, que todo esse comércio que a gente quer bem intenso aqui, da China no mundo inteiro, mas aqui em São Paulo a gente acompanha muito de perto, ele vai, com o passar do tempo, se estender para essas outras áreas, cultura, educação, esporte, como a senhora tem dito, assim, vai haver uma aproximação maior e provavelmente a senhora vai fazer parte desse processo, uma vez que o estado de São Paulo é tão representativo. Sim, eles expressaram aqui hoje, não só a intenção de empreender no estado de São Paulo, mas o desejo de expor o que a China representa do ponto de vista cultural, que você mesmo disse aí. Eles desejam estabelecer intercâmbios culturais. Agora, eu queria destacar que essa comunidade, na verdade, os primeiros chineses chegaram há aproximadamente 200 anos no Brasil. E agora eles encontram, especialmente no estado de São Paulo, porque o nosso governador João Dória, ele tem como meta, fortalecer o empreendedorismo aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque isso gera emprego, isso gera renda para o nosso estado. Então, é um ambiente para a comunidade chinesa, que gosta de empreender, é um ambiente hoje muito favorável. Então, eu quero participar deste momento de aproximá-los destas realidades que são boas para a comunidade chinesa e são boas para o povo de São Paulo. Aliás, a senhora citou aqui o governador João Dória, eu tenho uma das notícias aqui do Estadão, governador abrirá escritório de São Paulo em Xangai para facilitar a venda de ativos, e aqui fala de algumas das áreas, de agricultura, tecnologia, infraestrutura, logística, desenvolvimento econômico, energia e turismo, mas vamos falar de cultura, que é uma das áreas social, e cultura, que é uma das áreas que toca muito a senhora. Por exemplo, na área da cultura, aqui na Assembleia Legislativa, dá para fazer algum tipo de incentivo, de intercâmbio? A gente está numa região muito cultural aqui. Assembleia Legislativa, Parque Ibirapuera, Pinacoteca, é um eixo na Zona Sul muito importante. Sim, aliás, nós já estamos fazendo. Como eles apresentam essa franca intenção de expor e fortalecer a cultura chinesa, nós vamos realizar aqui, porque está se aproximando agora, no mês de agosto, a data em que eles comemoram os 45 anos, formalmente, a data da imigração chinesa aqui, e eles querem comemorar e querem festejar.
Então, tem uma festa grande também, né, aqui no Brasil. Tem quanto dos japoneses quanto dos chineses também, todos os anos, né? Muito bonita. Sim, mas nós vamos aproveitar esta data, não é? E eles vão realizar aqui, dentro da Assembleia Legislativa, no Hall Monumental, uma linda exposição. Aguardem, não é? Isso é uma surpresa, todos poderão vir para conhecer os objetos, os quadros e outros itens que serão expostos, não é, para que eles possam apresentar de forma melhor essa cultura. E também farão uma outra exposição externa, aqui na área externa da Assembleia Legislativa, a respeito da gastronomia chinesa. Isso para eles é uma coisa caríssima e compõe este conteúdo cultural que eles querem fortalecer. E a gastronomia chinesa é conhecida, é valorizada mundialmente pela sua diversidade, não é? Então, apresentaremos dentro da Assembleia Legislativa uma exposição cultural e na área externa, numa outra data, compondo as comemorações dos 45 anos da imigração chinesa, faremos uma exposição gastronômica. A senhora que tem proximidade, inclusive familiar, com os chineses, né, e proporciona essa aproximação, tem muito para aprender ainda, né? Porque, por exemplo, economicamente, a gente sabe que os Estados Unidos têm uma influência no mundo inteiro e a China, agora, já há algum tempo, começa a dividir essa potência, né? E dentro da área cultural, a gente tem muito para aprender com essa cultura milenar na culinária. E tem tanta coisa que a gente sabe comercialmente como é a afluência, mas muitas vezes o povo brasileiro não conhece dessa cultura, é muito rica. Exatamente, porque o que nós imaginamos ou que nós estamos acostumados a saber sobre a China no Brasil é exatamente os aspectos mais comerciais, não é? E agora vamos desbravar aí esse universo infinito, porque eles trazem consigo um conteúdo gastronômico, uma medicina, não é, milenar também, que é bastante conhecida mundialmente. Além das músicas, além das danças, eles querem também trazer aqui conteúdos teatrais, que para eles é forte lá na China. E tudo isso eles poderão contar aqui agora com o meu apoio, com o meu mandato, para a disseminação deste conteúdo que é rico para todos nós e para o Estado de São Paulo. Portanto, deputada Damares Moura, do PHS, trazendo aqui para a gente essas novidades, inclusive no campo cultural aqui da Assembleia Legislativa, o Parlamento Paulista sendo uma porta de entrada nessa área cultural aqui nesse grande circuito da Zona Sul aqui, que a Assembleia faz parte com essas novidades. Muito obrigado, deputada, pela sua presença e as suas palavras finais. Eu que agradeço e eu acredito muito, talvez por isso a ênfase que nós temos neste campo cultural, nós acreditamos que a educação é transformadora. E ainda que nós atraiamos todos os investimentos do mundo para o Estado de São Paulo, se não atrairmos também um investimento de natureza educativa, transformadora, talvez tudo o mais não valerá a pena se nós não transformarmos a sociedade a partir da educação e a partir de conteúdos culturais. Muito obrigada pela oportunidade.